de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o pregador e cantor Davi Miranda e nós estamos de volta para mais uma série da história do rei Davi e na aula de hoje nós falaremos sobre Davi, o pastor de ovelhas. Só que antes de começar a nossa aula, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal para você se inscrever, deixar aí o seu like pentecostal, ative também o sininho para você receber as notificações, deixa também o seu comentário, isso é muito importante, eu vou estar respondendo cada comentário com muito carinho, ok? Vamos estar fazendo a leitura bíblica, abra aí a sua Bíblia, em 1 Samuel capítulo de número 16, versículo de número 11, a palavra do nosso Deus diz assim: Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Glória a Deus. O grande profeta do Senhor, o profeta Samuel, ele chega na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como rei sobre Israel. E ali estão os filhos de Jessé, quase todos os filhos de Jessé estão ali reunidos. Está presente 7 filhos e todos eles foram reprovados pelo Senhor. Foi apresentado Eliabe, Abinadab, Samar, que eram os mais velhos, e eles foram reprovados por Deus. Nesse momento, o profeta Samuel pergunta a Jessé, acabaram-se os mancebos ou os jovens? Jessé responde, não, ainda falta o menor e está a apacentar as ovelhas. Davi ele era pastor de ovelhas, era um moço dedicado, ele era rurícola, camponês, trabalhava na roça, cuidando das ovelhas que não pertenciam a ele, mas as ovelhas pertenciam ao seu pai. Percebemos logo a princípio o cuidado, o amor e o carinho que Davi tinha para com o seu pai Jessé, a obediência, a submissão. Esse é um ponto que se destaca muito na vida de Davi. Desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus sempre levantou pastores. Nós percebemos que a Bíblia apresenta vários pastores. Existem vários personagens na Bíblia que foram pastores de ovelha, como Abraão, Jacó, Moisés e o próprio Davi. Israel era um povo pastoril e Deus usou o pastoreio de ovelhas para treinar líderes de seu povo. Cuidando de ovelhas, certamente eles iriam cuidar do povo de Deus. Glória a Deus. Isso é muito interessante, porque cuidar de ovelhas, na verdade, não era uma tarefa fácil, era uma tarefa muito difícil. E nós iremos perceber isso na luta que Davi tem ao lidar com as ovelhas, ao trabalhar com essas ovelhas. Eu gostaria de apresentar a vocês algumas responsabilidades que o pastor ele tinha ao cuidar das ovelhas. Davi ele tinha algumas responsabilidades e a primeira responsabilidade do pastor era providenciar pasto e água para as ovelhas. No Salmo de número 23, no verso de número 2, o salmista escreve dizendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Davi ele se coloca como ovelha e ele apresenta Deus como o pastor de Israel. É interessante que no Antigo Testamento, Deus ele é o pastor de Israel, é conhecido como o pastor das ovelhas, que é Israel. E já no Novo Testamento, nós temos o Senhor Jesus, que se apresenta como o sumo pastor. Pedro apresenta Jesus em uma de suas cartas como o sumo pastor, o bom pastor. E é interessante porque Davi, ao escrever sobre esse momento em que o pastor ele tem a obrigação de dar pasto para as ovelhas, e Davi ele sabia muito bem do que ele estava escrevendo porque ele era pastor e ele sabia do que ele estava falando, né? Então o pastor ele tinha essa responsabilidade de dar pasto às ovelhas e água para as ovelhas. O pastor conduzia as ovelhas até o pasto e quando a ovelha não poderia ir até o pasto, o pastor trazia o pasto até a ovelha. Da mesma forma,
Se a ovelha não pudesse ir ao bebedouro ou ao tanque beber a água, o pastor tinha que trazer a água até a ovelha. Glória a Deus. A segunda responsabilidade que eu gostaria de apresentar a vocês, que o pastor tinha, era de proteger as ovelhas das feras e dos ladrões. O pastor ele tinha que proteger as ovelhas dos predadores, das feras que vinham ao encontro das ovelhas a fim de matar uma das ovelhas para matar a sua fome. E é muito interessante porque os pastores eles lutavam e brigavam muito, né, defendendo as ovelhas com as bestas feras. Além das feras tinha os ladrões que vinham à noite. Então o pastor ele tinha que ficar observando e vigiando à noite as ovelhas, a fim de que os ladrões não viessem se infiltrar no rebanho, né, a fim de roubar uma das ovelhas. Observamos em 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 e 35, o momento em que Davi ele se apresenta a Saul e ele está querendo brigar, lutar, guerrear contra o gigante Golias. E Saul não permite que Davi ele vá para o campo de batalha, e então Davi ele é obrigado a contar as suas experiências para Saul. E ele vai dizer: eu estava no campo pastoreando as ovelhas do meu pai Jessé, quando vinha um urso, e então eu ia contra o urso e matava o urso. Da mesma forma vinha também o leão para arrebatar uma das ovelhas, e eu ia contra o leão e matava o leão. Então os pastores eles tinham essa obrigação de proteger as ovelhas para que as ovelhas não viessem ser apanhadas por predadores. A terceira responsabilidade do pastor, e você pode ir anotando aí, a terceira responsabilidade do pastor era cuidar do bem-estar das ovelhas e sarar-lhes as feridas. Em Gênesis capítulo 33, versículo 13, narra o momento em que Esaú vai ter um encontro com o seu irmão Jacó, depois de muitos anos, e Jacó ele oferece para o seu irmão Esaú alguns animais, algumas ovelhas, e Esaú ali, por algum momento, ele resiste, ele não quer receber o presente das mãos do seu irmão, e Jacó ele pede para que Esaú fique com o presente, e então Esaú ele recebe o presente de Jacó e ele diz para Jacó: agora você vá na frente e eu estarei indo atrás acompanhando vocês. E Jacó diz a Esaú: não, você pode ir na frente, eu irei atrás, porque existem aqui as ovelhas, as vacas de leite, e eu não posso forçá-las a caminhar o dia todo, porque senão elas irão se enfadigar, irão ficar cansadas. Observe que o pastor ele tinha uma preocupação muito grande com o estado, com o bem-estar da ovelha. É por isso que Jacó diz a Esaú: não, eu irei aqui devagarinho com o rebanho para não fadigar, para não deixar o rebanho exausto. O pastor ele tinha esse cuidado. Além disso, o pastor ele tinha que cuidar das feridas da ovelha. Por muitas vezes a ovelha acabava se machucando, se ferindo, e então o pastor ele tinha a obrigação de curar, de colocar remédio nas feridas das ovelhas, a fim de sarar as feridas das ovelhas. O pastor tinha que ser também veterinário, tinha que cuidar das feridas da ovelha. Quarta responsabilidade: liderar o rebanho. O pastor ele tinha que liderar o rebanho. No Salmo 23, ainda no verso de número 3, o salmista vai dizer: guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Então o pastor ele tinha que guiar as ovelhas, ele tinha a responsabilidade de ir na frente das ovelhas, e as ovelhas elas acompanhavam o pastor, e por muitas vezes o pastor tinha que cantar uma música, tinha que tocar um instrumento, às vezes a flauta ou a harpa, como Davi tinha a harpa, e então o pastor tocava uma música a fim de acalmar as ovelhas.
As ovelhas, a ovelha em si, ela tem uma facilidade muito grande de se assustar, de ficar assustada, e logo ao se assustar ela acaba se espalhando e saindo fora do rebanho. Então o pastor, para deixar a ovelha calma e tranquila, ele cantava uma música, tocava um instrumento. É por isso que o salmista diz: guia-me às águas tranquilas, porque a ovelha precisa de lugares tranquilos e calmos para ela ficar. Glória a Deus. Nós iremos observar que no Israel antigo, as ovelhas seguiam o pastor ouvindo a sua voz. E Jesus, ele falou sobre isso no capítulo de número 10, versículo de número 3 e 4 do Evangelho segundo escreveu João. Jesus, ele diz que a ovelha, ele ouve, ela conhece a voz do seu pastor e ela a obedece, ela acompanha o seu pastor. E isso é muito interessante. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Por mais que a ovelha, ela se misture, por mais que a ovelha de um pastor se misture com a ovelha de outros pastores, ela não acompanha o outro pastor. Quando o seu pastor começa a chamar por elas, ela imediatamente vai ao encontro do pastor, porque ela conhece a voz do seu pastor. Quinto e última responsabilidade: o pastor tinha que cuidar para que as ovelhas não ficassem dispersas longe do rebanho. As ovelhas, elas tinham uma facilidade muito grande de se dispersarem e elas acabavam indo para lugares distantes, e o pastor, ele tinha que ter esse máximo de cuidado para que as ovelhas não pudessem se dispersar e acabar saindo do meio do rebanho e ir para lugares perigosos, porque se ela se dispersasse, ela poderia ser presa fácil para os predadores. Então o pastor tinha que ter esse cuidado. Em Ezequiel, capítulo de número 34, versículo 6 ao versículo de número 10, o Senhor Deus, ele vai falar com Israel e ele vai chamar os seus líderes de pastores, porque no Antigo Testamento os reis, eles eram considerados ou chamados também de pastores. O próprio Deus chamava eles de pastores. E no versículo de número 6 ao versículo de número 8, o Senhor Deus vai falar sobre a irresponsabilidade do pastor, do mau pastor, do pastor que não cuida bem das ovelhas, do pastor que não se preocupa com as ovelhas. E o Senhor Deus vai dizer: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem a procure, nem quem as busque. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. E aqui o Senhor Deus está falando com os líderes que havia em Israel, que não estavam se preocupando com o povo de Deus, que não estavam se preocupando com ao povo escolhido pelo Senhor. E por isso Deus, ele corrige, Deus chama a atenção desses pastores para que eles pudessem cuidar das ovelhas, pois as ovelhas estavam espalhadas e Deus estava chateado porque os pastores estavam apacentando a si mesmos. Eles estavam preocupados somente com a lã da ovelha, aquilo que a ovelha tinha para oferecer, e não estavam se preocupando com o bem-estar da ovelha, não estavam se preocupando com o estado da ovelha. Por isso que Deus, aqui no versículo 6, 7, versículo 9 e 10, o Senhor, ele está falando sobre esse assunto. Confira aí na sua casa. Glória a Deus. Depois de observarmos a responsabilidade do pastor, nós iremos perceber
que a ovelha, ela possui algumas características, e eu gostaria de apresentar para vocês algumas características que a ovelha possui. A ovelha, ela é um animal absolutamente inseguro. Essa é a primeira característica da ovelha. É um animal inseguro, ela não tem condições de cuidar de si mesmo. E uma ovelha entregue a si mesmo, ela se torna uma presa fácil para os predadores. É interessante ao observar a ovelha, porque a ovelha ela não tem defesa, ela não sabe se defender. A ovelha ela não tem garras, a ovelha ela não sabe correr, a ovelha ela não sabe morder, ela não tem como se defender dos predadores, né, ou do mal que vem sobre a vida delas. Então, a ovelha ela é um animal inseguro, e um animal que, sendo inseguro, ela é atacada facilmente e é apanhada e destruída. Então é interessante observarmos isso. A ovelha é um animal muito simples. A segunda característica da ovelha é que a ovelha não tem clara direção. Geralmente a tendência da ovelha é afastar do pastor e do rebanho, porque ela não tem uma clara direção. A sua visão é embaçada, a sua direção é muito embaçada, ela não consegue se manter firme no caminho. É por isso que existe o pastor para direcionar a ovelha, para guiar a ovelha. Por isso que o pastor é tido como o líder, e esta é a função do pastor, né? Conduzir a ovelha, porque a ovelha ela não tem clara direção. E assim somos nós também, nós não temos clara direção. Por isso que nós temos um pastor para nos ensinar, para nos orientar, né? Para estar sempre nos aconselhando, porque nós como igreja somos ovelhas do nosso Senhor Jesus, e Ele colocou pastores para conduzir, para cuidar da sua igreja, para cuidar das suas ovelhas. Glória a Deus. A terceira característica da ovelha é que a ovelha não tem uma visão clara, nítida, dos perigos e das ameaças. Ela não enxerga direito. A ovelha ela é míope, ela não consegue enxergar direito. A sua visão é embaraçada, é curta, é pequenina. A ovelha ela não consegue enxergar direito. Por isso que o pastor está ali sempre ao lado da ovelha para orientá-la e guiá-la. Assim também podemos aplicar isso para nós. Nós também não temos uma visão clara, ampla, não conseguimos enxergar perfeitamente, espiritualmente falando. Nós não temos uma visão e nós precisamos ter essa visão, né? A nossa visão ela é muito obtusa, muito pequenina, que possamos pedir a Deus para que nos dê visão clara, né? Uma visão espiritual nítida, para que possamos enxergar os perigos e as ameaças que nos sobrevêm. Nós vivemos em um tempo onde tem surgido muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, que têm surgido nesses últimos dias e que têm ensinado o povo um evangelho completamente distorcido, um evangelho completamente distante do verdadeiro evangelho, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. É por isso que nós temos que estar atentos e pedindo sempre ao Senhor para abrir os nossos olhos espirituais para que possamos ter visão de Deus, né? Graças a Deus que Deus ele tem concedido pastores para nos ensinar e para nos conduzir. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de falarmos um pouco sobre as características da ovelha, gostaria de falar um pouquinho também sobre o equipamento do pastor. O pastor ele tinha alguns equipamentos, como por exemplo, o pastor carregava um alforje ou uma bolsa de couro. Essa bolsa servia para o pastor levar pão, azeitonas, frutas secas e queijo. Era o alimento do pastor.
ele carregava dentro do alforje. Além disso, o pastor carregava também uma botija de água para saciar, matar a sua sede, porque a labuta era muito grande. Então existia um momento que o pastor ele parava ali a sua tarefa por algum momento e parava para se alimentar, tomava água. E eram os suprimentos que o pastor carregava durante o trabalho. O pastor ele carregava consigo também o cajado e uma funda ou estilingue. O cajado do pastor possuía pelo menos 3 funções. E eu gostaria que você notasse aí as 3 funções que o cajado do pastor possuía. A primeira função é que o cajado servia para tocar as ovelhas. O pastor pegava o cajado e tocava as ovelhas. Mas algumas vezes acontecia da ovelha se afastar do rebanho. A ovelha acabava saindo do meio do rebanho e então o pastor pegava esse cajado e batia na ovelha desobediente para que assim a ovelha pudesse voltar para o rebanho novamente. É aí onde percebemos a primeira função do cajado. O cajado servia para disciplinar também a ovelha, né? Quando a ovelha desobedecia, o pastor batia na ovelha. E assim também o nosso Deus. Às vezes Deus nos disciplina, chama a nossa atenção. E às vezes nós não entendemos, não compreendemos a forma de Deus agir e trabalhar nas nossas vidas. Mas Deus tem a sua forma de trabalhar. Precisamos aceitar a correção do Senhor. Precisamos aceitar a disciplina do Senhor. Hebreus, capítulo de número 12, o escritor aos Hebreus fala que o Senhor Deus, ele corrige o filho a quem ele ama. Então, se Deus ele tem te corrigido, se Deus tem te chamado a sua atenção, é para que você venha voltar, é para que você venha retroceder, pensar um pouco na sua vida, né? E obedecer a voz do Senhor que está falando com você. No livro dos Salmos, de número 23, ainda no verso de número 4, o salmista ele vai dizer que a sua vara e o seu cajado me consolam. Então nós observamos aí que o salmista ele sentia prazer, alegria, contentamento em ser corrigido por Deus. Ele ficava alegre por Deus corrigir ele, por Deus chamar a atenção dele. Aquilo ele tinha como um consolo para a sua alma, para a sua vida. E que possamos aprender como o salmista Davi, que tinha o cajado do Senhor como algo bom para a sua vida espiritual, para chamar a sua atenção, para discipliná-lo. A segunda função do cajado, a segunda função era que, devido ao fato de muitas ovelhas caírem em buracos de difíceis acesso, a ponta teria a forma de um gancho, né, ou de um ponto de interrogação. Era mais ou menos isso. O pastor usava a ponta do cajado para resgatar, salvar a ovelha que às vezes caía dentro do buraco. Algumas ovelhas acabavam caindo em buracos, caindo em abismos, em algum penhasco, né, correndo ali perigo, e o pastor, quando não conseguia alcançar a ovelha com a sua mão, o pastor então ele usava o cajado, que tinha o formato como se fosse um ponto de interrogação, tinha uma curva, né, como se fosse um anzol, e ali o pastor puxava a ovelha, salvando a ovelha daquele buraco, que a ovelha acabava muitas vezes se machucando ao cair em buracos. Então, o cajado tinha essa função de salvar, né? O pastor usava para resgatar, salvar as ovelhas que às vezes acabavam sofrendo, né, alguma queda ou caindo em algum buraco. Observamos que em Isaías capítulo 37, versículo de número 29, o Senhor Jesus, ou melhor, o Senhor Deus, ele vai falar sobre esse assunto. Ele vai dizer, responder a oração do rei Ezequias, que está orando ali, preocupado com Senaqueribe, que está vindo para destruir Israel. E o Senhor Deus usa o profeta Isaías
para dizer ao rei Ezequias que o Senhor iria fazer Senaqueribe voltar para trás, para o mesmo caminho que ele tinha vindo, colocando um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, fazendo-o retornar. E o Senhor deu vitória para o rei Ezequias. E é assim que Deus trata, Deus faz isso, Deus coloca o seu anzol, Deus coloca o seu cajado, trazendo a ovelha de volta para o aprisco, para o rebanho. A terceira e última função do cajado era uma função protetora. O cajado ele tinha um segredo com ele. A mesma ponta que servia para salvar as ovelhas, havia um encaixe. E então o pastor tirava esse encaixe, o cajado se transformava em uma lança mortal quando o pastor fazia isso. E quando o cajado se transformava em uma lança, isso servia para defender as ovelhas dos predadores que vinham para arrebatar as ovelhas. Então o pastor usava a lança para ferir os predadores. Louvado seja o nome do Senhor. Então perceba que o cajado tinha essas três funções. A primeira função era de disciplinar a ovelha. A segunda função era de salvar a ovelha. E a terceira função era de proteger a ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi, ele possuía aí essa grande responsabilidade ao cuidar das ovelhas do seu pai. Eram essas as funções que Davi exercia sendo pastor de ovelhas. E é por isso que ele foi treinado ao pastorear ovelhas. Ele foi treinado por Deus. E Davi ele sabia lidar com várias situações porque ele aprendeu lá no campo, aprendeu lá na roça cuidando das ovelhas. Pois bem, a nossa aula ela chegou ao fim, Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha gostado, que tenha aprendido bastante. Que Deus abençoe a sua vida, que sirva para a sua vida espiritual, para a renovação da sua vida. Que Deus abençoe sempre cada um de vocês. E eu vou ficando por aqui e até a próxima aula, se assim o Senhor Deus nos permitir. A paz do Senhor para todos.